Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los nessa noite com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus. Amém. Eu quero, neste momento, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Este momento onde nós estamos nos reunindo em nossas casas, eu quero trazer uma palavra para a edificação da tua vida espiritual e também de toda a tua família. E para tanto, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o verso 31 e o verso 32. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos ter uma palavra de oração neste momento? Ó Deus, eu quero te agradecer nessa noite pela oportunidade que nós temos de poder expressar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa confiança em Ti, ó Pai. Nesse momento agora, onde vamos ouvir a Tua palavra, onde vamos ouvir a exposição do Evangelho, que o Espírito do Senhor possa encontrar nos corações guarida, encontrar nos corações, ó Pai, um solo fértil para a mensagem, a semente do Evangelho, produzir frutos dignos de glorificação ao nome do Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça a fé, que o Senhor nos enche do Espírito Santo e que possamos ser edificados pela Tua palavra, que a nossa confiança, que a nossa certeza do Teu cuidado para conosco, Pai, seja confirmada através desta palavra. Nós oramos assim, no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso me lembra uma história. Conta-se a história de um menino que gostava muito de ler histórias, gibis de super-heróis. E numa certa feita, ele estava lendo de um dos seus preferidos, dos seus super-heróis preferidos. Ele lia entusiasticamente, com entusiasmo, com empolgação. Ele via cada batalha que o seu super-herói vencia. Até que chegou num ponto que o super-herói se deparou com um inimigo muito cruel, muito violento, muito forte, que aquele menino olhava e ele viu que o super-herói estava perdendo a batalha para aquele inimigo que parecia ser mais forte que ele. Aquele menino então começa a entrar numa questão assim de aflição, ele começa a ficar aflito, que o seu herói vai perder aquela batalha. Ele então para, ele vira as folhas, vai lá para a última página, e quando chega na última página, ele vê que o seu super-herói venceu aquela batalha. Ele vê que o super-herói foi vitorioso naquela luta contra aquele inimigo. Aí então ele acalma o coração, ele volta onde ele estava e ele continua. E agora ele continua a leitura já com mais confiança, já com mais certeza no coração de que o seu herói iria vencer aquele inimigo. Tanto é que ele, ao ler a historinha, ele ficava dando palavras de motivação para o super-herói. Vai, você vai vencer, você vai conseguir, a vitória sua está certa, lá no final está garantida que você vai vencer esse inimigo cruel. Essa história lembra a minha e a tua história. Essa história lembra as nossas vidas diante de Deus. Porque, queridos irmãos, Deus escreveu uma história para mim e para você.
A minha, a tua vida está guardada nas mãos de Deus. A nossa história Deus escreveu, e conforme diz o Salmo 139, verso 16, todos os nossos dias foram escritos e contados quando nenhum deles havia ainda, e determinados por Deus. Deus já sabe exatamente o que vai acontecer comigo e com você. Então tudo isso que está acontecendo na nossa vida, na nossa história, no mundo, está nos planos de Deus. Mas sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós não lemos o final da história. Nós não lemos a história final, porque a vitória final é a vitória da igreja. Jesus garantiu isso para nós, por isso que nós não temos que temer, e é exatamente essa certeza, é exatamente essa garantia de vitória que Paulo descreve aqui no final do capítulo 8 de Romanos. Eu quero ficar apenas com esses dois versos iniciais, os versos 31 e 32, desse hino de louvor, dessa melodia linda de confiança no amor de Deus. E eu quero trazer a mensagem para você nessa noite, com base no seguinte tema: o amor de Deus é a garantia de vitória da igreja. O amor de Deus é a garantia da vitória da igreja. Mas por que esses dois versos apenas, pastor? Porque esses dois versos resumem exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, para o teu coração, para a tua vida, para a tua edificação nessa noite. E talvez você pergunte, que eu também me pergunto, e nós temos que perguntar ao texto: por que o amor de Deus é a garantia da vitória da igreja? Em primeiro lugar, o amor de Deus é a garantia de vitória da igreja, porque Deus age em favor da igreja. O amor de Deus é a garantia de vitória da igreja, porque Deus age em favor da igreja. Está no versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, essa expressão aqui não significa qualquer sugestão de dúvida, como se Deus não estivesse, ou como se por algum momento Ele não estivesse conosco. Não é uma cláusula de incerteza, mas é uma cláusula de confirmação, de confiança, de segurança. Por isso que ao lermos essa expressão, se Deus é por nós, nós temos que ler da seguinte maneira: já que Deus é por nós, uma vez que Deus é por nós, à vista dessas coisas, quem será contra nós? Quem será contra nós? E essa pergunta do apóstolo Paulo, quem será contra nós, não indica a ausência de adversidades, não, queridos irmãos. A carne, o mundo, o diabo pelejam contra nós. Tudo isso se levanta contra nós. Viveremos e vivemos momentos de tensões, de lutas, de questionamentos, de porquês sem respostas. E muitas vezes nos perguntamos: será que de fato Deus é por nós? Em nome de Jesus, não tenha dúvida, se Deus é por nós, e é certo que Ele é por nós, e se Deus age em nosso favor, então qual deve ser a nossa atitude diante desse fato certo que Deus age em favor da sua igreja? Qual deve ser então a minha postura? O que eu devo fazer? Como eu tenho que me comportar? O que podemos fazer diante do agir de Deus em nosso favor? Qual deve ser a nossa atitude? O que podemos então e precisamos fazer? Se Deus é por nós, e se Deus age em favor da nossa igreja, em favor da igreja, nós temos que esperar o agir de Deus. Espere o agir de Deus. Espere o mover de Deus. Há um texto maravilhoso, há um texto fantástico, há um texto lindo da profecia de Isaías, que descreve como Deus age na vida daqueles ou dos que esperam nele. Isaías 64, versículo 4 diz bem assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Se Deus age em favor da igreja, eu e você precisamos esperar o agir de Deus, precisamos confiar em Deus, esperar que na hora certa Ele vai agir, Ele vai mover, Ele vai fazer as coisas acontecer no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Por isso que eu e você precisamos esperar o agir de Deus. Se Deus é por nós, se Deus age em favor da igreja, espere o agir de Deus. Outra atitude que você deve ter: se Deus age em favor da igreja, você deve esperar e você deve confiar nos planos de Deus. Confia nos propósitos de Deus. Confia nos planos de Deus. Por que você anda temeroso? Por que você anda com medo? Por que você anda questionando? Por que você anda pensando que as coisas vão acabar para você, que está tudo destruído? Por que você anda assim? E aí eu lembro da palavra de Deus. A palavra de Deus, o profeta Jeremias, ele diz assim: eu é que sei, Deus usando a boca do profeta, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos para mim e para você. Deus tem planos maravilhosos para nós. O nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa maior dificuldade, por assim dizer, é saber esperar em Deus, é saber confiar nos planos de Deus. Muitas vezes as coisas acontecem porque de repente chegou essa situação. De repente vivemos uma pandemia e muitos dos nossos planos têm que ser mudados, tiveram que ser mudados. Talvez você teve que alterar a data da sua viagem, talvez você teve que mudar o plano da sua viagem de rotina, uma viagem de trabalho, talvez um casamento, você teve que deixar o plano, o sonho de casamento para uma outra data. E você se pergunta: Deus, por que essas coisas? Por que eu tenho que mudar isso? Por que eu tenho que alterar aquilo? Eu e você não sabemos o porquê agora, mas confie nos planos de Deus. Acredite que Deus age em favor da sua igreja. Deus é por nós e nada será contra nós, porque Deus é a nosso favor, querido. Deus age em favor da sua igreja. Deus age em favor do seu povo. Deus age em favor da minha e da tua vida. Confie em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Isso vai passar. Essa situação vai passar. Tudo isso vai passar. Confia e espere em Deus. Confie nos planos de Deus. Não se questione. Não murmure. Talvez você tenha murmurado: Deus, eu tinha uma viagem marcada. Deus, eu tinha um plano determinado. A minha vida estava tudo traçada. Talvez você tenha esse plano para o ano inteiro e agora você teve que mudar tudo. Estamos aí há alguns dias, já entrando quase mês, sem realizações de muitas coisas. Talvez eu e você perdemos projetos na nossa agenda, mas não o nosso Deus. A agenda de Deus não muda. A agenda de Deus não altera. Ele continua o mesmo. E aquilo que Ele planejou para mim e para você, Ele vai realizar e concretizar na hora certa. Por isso que o amor de Deus é a garantia da vitória da igreja. Por quê? Porque Deus age em favor da igreja. E se Deus age em favor da igreja, eu preciso esperar no agir de Deus. Eu preciso confiar nos planos de Deus para a minha vida. Mas aí eu vejo uma segunda coisa nesse verso. O amor de Deus é garantia de vitória da igreja porque Deus age em favor da igreja. E se Deus age em favor da igreja, eu devo esperar no agir de Deus e eu devo confiar nos planos de Deus. Mas em segundo lugar, o amor de Deus é garantia de vitória da igreja porque Deus supre todas as necessidades da igreja. Porque Deus supre todas as necessidades da igreja. O verso 32 diz bem assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que verso poderoso, que palavra abençoadora para nós que vivemos momentos onde nos questionamos o que será da igreja.
O que será do povo de Deus? E se não houver dízimos? E se não houver ofertas? Como será a igreja? Queridos, confie, acredite que o amor de Deus é garantia de vitória da igreja, porque Deus supre todas as necessidades da igreja. Deus supre as nossas necessidades, mas pastor, e se me faltar um emprego, o que eu vou fazer? Deus suprirá todas as nossas necessidades. O fato de Deus demonstrar tamanho amor por nós, entregando o seu único filho por nós, é que nos leva a compreender as palavras de Paulo, que ele, Deus, o nosso Deus, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus não poupou Jesus, o teu único amado filho, se Deus não o poupou, se Deus o entregou a mim, entregou a você, entregou a nós, entregou aos eleitos para morrer na cruz do Calvário, ele graciosamente nos dará por meio de Cristo todas as coisas. Todas as coisas. A questão é que talvez você esteja se perguntando: o que significa todas essas coisas? O que são essas todas as coisas? Será que Deus vai me dar tudo aquilo que eu pedia? Será que Deus vai fazer tudo o que eu quero? O que esse verso significa para mim? Significa, queridos irmãos, que Deus vai suprir. Ele vai suprir todas as suas necessidades segundo a vontade dele. Ou seja, Deus nos dará todas as coisas segundo a sua vontade. Prova bíblica disso, eu gosto da palavra de Deus, que ela me alimenta a alma. Na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz bem assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. E se ele nos ouve, se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa é a confiança que nós temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, ele nos ouve. Deus age, e Deus age segundo a sua vontade. Deus faz segundo os teus planos. Deus, ele realiza, ele supre as necessidades da igreja segundo a vontade dele. O que precisamos entender é que o amor de Deus por nós é tão profundo, é um amor tão maravilhoso, que da mesma forma em que ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores, ele é fiel para suprir qualquer uma das necessidades da igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Por isso você não tem que temer, você não tem que ficar preocupado com o amanhã, não fique ansioso. A palavra do nosso irmão diácono Antônio hoje pela manhã, a palavra que ele disse, segundo Mateus, que Jesus Cristo há de suprir todas as nossas necessidades se o buscarmos em primeiro lugar. Por que andais ansiosos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir? Por que andam ansiosos? É Deus quem supre as nossas necessidades. Não é preciso barganhar com Deus. O que precisa é esperar e confiar em Deus. Deus vai suprir as nossas necessidades. Talvez você está inquieto, preocupado com o que você vai comer ou vestir nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Confie em Deus, espere em Deus, deposite toda a sua confiança em Deus. É certo que Deus ouvirá e no tempo dele, ele vai fazer segundo a vontade dele. Ele suprirá as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, financeiras, sejam necessidades onde você está passando por esse tempo fechado na sua casa e você se vê sozinha ou sozinho. Talvez você ache: e agora? Eu sou sozinha nessa vida. Minha família não tem mais ninguém. Ninguém virá me visitar. O Espírito Santo de Deus, ele estará sempre do nosso lado. Não importa onde estejamos, não importa o momento em que estivermos passando, Deus estará para sempre do nosso lado. O nosso Deus estará conosco para sempre. Confie em Deus, espere em Deus, em nome de Jesus. Eu desafio você a colocar sua confiança em Deus. O amor de Deus por nós é a garantia da vitória da igreja.
porque Deus age em favor da igreja e porque Deus supre todas as necessidades da igreja. Não há nenhuma necessidade que passemos que Deus não suprirá. Nesse tempo de pandemia, seja esse tempo, seja em outro momento, em qualquer que for a circunstância, o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. Creia na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Confia, espera, acredite. Deus suprirá as tuas necessidades. Não vai faltar. Não vai faltar. Confia em Deus. Acredite em Deus. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Quero convidá-lo a fechar os teus olhos com o coração confiante em Deus, com o coração certo do amor de Deus por você. Eu quero convidá-lo a orar comigo, pensando nesta mensagem, nessa palavra de Deus. O amor de Deus é garantia de vitória da igreja, porque Deus age em favor da igreja, porque Deus supre todas as necessidades da igreja. Ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que é rica, que é poderosa. Obrigado pela tua palavra que vem ao encontro das nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que conhece a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa agir, meu Pai, em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, há momentos em que ficamos amedrontados, ficamos, ó Pai, temerosos, e no nome de Jesus nós pedimos o Senhor, segundo a Tua palavra que ouvimos nessa noite, enche os nossos corações de certeza, de confiança, no amor do Senhor por nós. O Senhor nos ama, e a prova do Seu amor, Pai, é que nós temos a certeza, a garantia da vitória. O Senhor garantiu para nós, ó Pai, a vitória da igreja, porque o Senhor age em nosso favor, o Senhor supre as nossas necessidades. Não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa resolver. O Senhor tem poder, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Por isso a Ti clamamos e te pedimos nessa noite, enche os nossos corações dessa ousadia, dessa confiança no Senhor, Pai. Aumenta no nosso coração, Pai, a certeza do Teu amor para conosco, que possamos descansar no Senhor, que possamos esperar no Senhor, que possamos confiar no Senhor, que possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a igreja do Senhor, Pai, aqui na minha casa, a Tua igreja espalhada em cada casa desses irmãos que me ouvem nesta noite, a igreja nas casas, nos lares. Abençoa esse marido, essa mãe, essa esposa, esses filhos. Abençoe o povo do Senhor, a igreja presbiteriana Filadélfia. Abençoe todas as igrejas que clamam, que buscam, que dependem, que confiam, que acreditam no Senhor. Abençoe o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa oração que nós fazemos, confiando no amor do Senhor, que é a certeza, que é a garantia da vitória da igreja, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, que nessa semana possamos experimentar mais do Teu amor, que nessa semana possamos experimentar mais do Teu cuidado para conosco, Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Recebi a bênção do Senhor neste momento, igreja e povo de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, o conforto do Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja aqui reunida, em qualquer lugar, reunida no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa confiar em Deus, confiar no amor de Deus por você. Não se desespere. Confie no amor e no cuidado de Deus pela tua vida, porque o amor de Deus é a garantia de vitória da igreja, porque Deus age em favor da igreja e Deus supre todas as necessidades da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.